Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o canal Digital Mais Fácil, eu sou o André Luiz e hoje eu vou ensinar vocês a fazer um dashboard personalizado para o teu cliente. Então, o teu cliente pode logar, né, no WordPress, na área administrativa dele, e aí ele pode fazer alterações no site, como trocar logotipo, trocar textos, imagem, vai da sua criatividade. De quebra, eu vou ensinar vocês também a fazer isso no front-end. Então, o usuário vai logar na parte de login, né, do site, dentro do front-end, e ali mesmo ele fazer alterações no site, e essas alterações vão ser feitas automaticamente lá no back-end. Isso é para que você não deixe para o seu usuário o usuário e senha para ele logar no seu site e acabar fazendo uma cagadinha ali no WordPress, beleza? Então, já deixa o like nesse vídeo aqui, se inscreve no nosso canal, ative os sininhos e bora pro vídeo. Beleza, estamos aqui no site do cliente, que eu vou fazer algumas alterações, né? Então eu quero que o cliente ele possa modificar algumas coisas do site, como por exemplo, a logo dele, o telefone de contato, o, o link do telefone, talvez desse nomezinho aqui, ó. Quero que ele possa trocar aqui o background do slide, eu quero que ele possa trocar as imagens do carrossel, esse texto também, que isso aqui é um texto, a gente fez uma rotação nele aqui, né? Se você quiser aprender isso também, pode comentar aqui embaixo, que nós podemos gravar um vídeo ensinando a fazer, até inclusive fazer esse site. Aqui temos também uma imagem de fundo, aqui nossos serviços, aqui eu tenho alguns ícones e também os nomes aqui, eu tenho mais um textinho, mais uma imagem, outras imagens que tem um slide. Isso aqui ele não vai querer alterar, mas a gente pode depois ensinar, se você quiser, que a gente faça como que a gente faz dentro de um painel, uma área para fazer alterações de slide, a gente pode fazer também. Aqui o endereço e também aqui talvez o e-mail que o formulário vai ser enviado. Então você pode usar a criatividade, você pode alterar qualquer coisa dentro de um painel administrativo, certo? É que nesse caso aqui, vamos fazer o básico, porque o cliente, caso ele altere o endereço, altere o telefone, ele pode vir no site e alterar, sem precisar mandar isso para a agência fazer isso para ele, beleza? Então vamos lá, vamos aqui editar essa tela com um elemento para a gente poder avaliar o que a gente quer fazer aqui nessa tela. Então aqui a gente tem um, um slide, a gente tem o texto e um subtítulo aqui, né? E como é que vai ser feita essas alterações? A gente vai usar as tags dinâmicas. Então, por exemplo, nesse slide, ele tá aqui numa seção, então a gente tem aqui o slide aqui, ó. Eu vou usar essa tag dinâmica aqui, ó. Então aqui eu vou puxar dentro da tag dinâmica o, o que eu vou produzir lá no nosso painel de dashboard, beleza? E para fazer isso aí, nós vamos usar o Jetengine. Jetengine é uma ferramenta da CrocroBlock, que existe basicamente um leque de opções, mas hoje eu vou usar exatamente o Jetengine e vamos fazer um painel único. Não vamos fazer um painel com várias abas, um painel único que seria um painel com o Option Page. Mas se você quiser também um painel que seja para atualizar posts, remover posts, e outras coisas mais, você pode até criar um listing, é só vocês comentarem aqui embaixo e a gente pode produzir esse conteúdo, beleza? Então vamos lá. Na parte do WordPress, eu já tenho aqui o Jetengine instalado, certo? E eu vou usar aqui o Option Page. Jetengine, se vocês não conhecem, eu posso também trazer um vídeo mais completo sobre Jetengine. Vamos lá no Option Pages para a gente criar nessa área. Então vou criar aqui, vou dar o nome de sistema, ok? Aqui é um ícone que eu quero colocar. E aqui são os fields. O que são os fields? São os campos que eu quero que o usuário possa preencher. E depois eu fazer a mágica de linkar esses campos com a página do Elementor. Então, quando o cliente, né, o usuário preencher lá, por exemplo, colocar uma logo, uma imagem de logo, ele vai poder também, assim que atualizar, ele vai poder também colocar essa logo lá dentro do site automaticamente, beleza? Então, aqui eu não vou mexer mais nada. Vou dar aqui um adicionar. Então agora a gente tem aqui o nosso sistema. Por enquanto tá cru, não tem nada, beleza? Então vamos lá no nosso Jetengine e em Option Page. Inicialmente, eu quero atualizar o menu aqui, ó. Então, o menu a gente tem aqui uma logo, temos aqui um telefone, um textinho e talvez até o fundo da cor, né? A cor aqui do botão. Então, eu vou vir aqui no sistema, vou clicar aqui em New Field e aqui eu vou colocar menu. Só que no lugar de eu colocar tudo escalado, assim, um embaixo do outro, né? Eu vou fazer aqui uma tab. Beleza? Então vamos ver de novo aqui. E eu vou colocar aqui logotipo.
o logotipo ele é do tipo imagem, então eu vou clicar aqui e vou pegar uma mídia. Essa opção aqui, ó, Field Widget, é o tamanho que ele vai ficar dentro do seu espaço na sua tela. Então, no caso aqui, eu vou colocar ele aqui em uns 25%. O que mais nós temos lá? Então, a gente tem o telefone e o textinho embaixo. Então, eu vou criar aqui o telefone, telefone barra WhatsApp. Aqui, ó, no nome da ID, nós não podemos colocar acentuação e nem caracteres especiais, tá bom? E então isso aqui é um texto, eu vou deixar isso aqui com também 25%. E aqui eu vou colocar texto do telefone. Beleza? 25% também. Vou dar um update e vamos lá ver como é que tá ficando o nosso painel. Então agora a gente tem aqui o logotipo, o telefone e o textinho abaixo do telefone, beleza? Ok, vamos lá para o nosso site agora e vamos fazer o slide. Então, o slide a gente tem um background, temos um título e temos um subtítulo também. Eu vou vir aqui no nosso Option Page, eu vou criar agora aqui uma outra chamada slide. Vou fazer uma tab também para você organizar. Então, aqui seria um background, que é a imagem do slide, né? Também ele é uma mídia. Vou colocar ele aqui em 50%. Vou colocar aqui título do slide. Vou colocar texto, vou colocar ele aqui com 25%. Vou colocar aqui agora aqui subtítulo do slide, também com 25%, certo? Vou dar um update, voltar em sistema e agora note que ele vai aparecer aqui o slide, uma barrinha, uma tab de slide. Então aqui a gente tem a imagem do slide, o título do slide e o subtítulo do slide, beleza? Vamos voltar lá. Vamos ver o que mais vamos colocar no site do cara aqui. Então a gente tem aqui um, um texto lateral, né? E um texto do sobre e uma galeria. Então eu vou criar agora aqui a partir do sobre. Aqui eu vou criar também para organizar uma tab sobre. É uma tab. Então ele tem aqui um título sobre. Vou remover aqui, ó. Deixa eu ver também se eu não coloquei também no de cima aqui. Subtítulo. Título. Tirar acento, só. Senão não vai funcionar depois. Então, aqui o título sobre eu vou colocar em 25. E eu vou colocar aqui o subtítulo. Subtítulo sobre. Também 25. Dar um update. Voltar aqui. Então, agora a gente tem aqui a tab sobre com o, o título e o subtítulo. Na verdade, não é subtítulo, né? A gente está aqui falando de um texto, né? Então, vou voltar aqui, ó. No subtítulo do sobre, eu vou colocar aqui, ó. Texto do sobre. E aqui, no lugar de ser só um teste, vou colocar um teste área. Beleza? Vou dar um update. Então, agora, aqui nós temos um teste área, que é uma área um pouco maior. E também temos que colocar a galeria. Então, vou voltar aqui. Então, aqui é a galeria do sobre. A galeria eu vou usar como uma gallery aqui, ó. Gallery. Vou colocar aqui, tipo, 50%. Pronto. Então, aqui a gente já tem a área do sobre inteiro, essa área do slide e também o menu, certo? Vamos fazer aqui mais algumas áreas. Então, nossos serviços e um subtítulo. E aqui temos 6 serviços. Eu não vou nem alterar o ícone, vou só alterar os textos mesmo. Então, vou lá de novo, vou criar outra tab, né? Então, aqui, serviços, ok? Aqui é uma tab. Então, a gente tem aqui o título de serviços. Deixa eu arrancar as situações.
colocar aqui com 25%. O subtítulo. Também 25%. E nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 serviços que ele tem aqui dentro, beleza? Então vamos criar essa área de serviço aqui também dentro dessa área. Então aqui, ó. Serviço 1, vou abreviar, mais fácil. Serviço 1, 25%. Eu posso também vir aqui, ó, e duplicar. Aqui é para criar uma condicional, aqui é para duplicar, aqui é para excluir. Então eu vou aqui e vou duplicar. Só vou voltar aqui, ó, e eu vou duplicar. Então aqui o serviço 2. Vou dar um update e vamos verificar como é que ficou o serviço agora. Então eu vou atualizar a página, tem serviços, então agora a gente tem aqui o título, o subtítulo e todos os serviços que a gente vai preencher aqui depois, beleza? Que são esses serviços aqui. Aqui a gente tem um texto, temos um título é um texto e uma imagem. Aqui também tem um texto e uma imagem. Então aqui ó, a gente tem ó, o título, a descrição, tem um ícone, não vou mexer no ícone não. Beleza? Vamos lá. Então, colocar como extras aqui. Uma outra aba. Então, eu tenho um título 1, colocar extras, título 1, extras, descrição 1. Sempre não pode esquecer dessa situação também aqui. Eu vou colocar aqui a descrição, ela é um texto maior, então eu vou deixar um pouquinho maior aqui e vou colocar ela aqui como uma text area. Beleza? Como eu já fiz os dois aqui, agora eu vou apenas duplicar. Duplicar. Então a gente tem o extra 2, é o título 2 do extra, né? E também a descrição, que eu vou duplicar também. Descrição 2. Aí aqui a gente tem ó, um drop drag aqui, ó, para a gente poder puxar, arrastar. Então vou arrastar para baixo. Então temos o título e a descrição. Se eu não me engano, temos uma imagem, né? Temos uma imagem no meio. Então vou aqui e vou adicionar a imagem. Extra, imagem. E a imagem é uma mídia. Se fosse uma galeria, tivesse várias imagens, eu selecionaria a gallery, beleza? Vou até arrastar, vou deixar aqui mesmo. A imagem está em 100%, deixa eu atualizar aqui para ver como ficou o layout. Então, olha que nem o extras, a gente tem aqui o extra 1, a descrição. Eu vou até arrumar isso aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, o extra 1. Vou colocar em 50%. A descrição já está em 50%. O extra 2, colocar em 50%. E vou dar um update. Pronto, ficou mais bonitinho. Bom, beleza. Então, a gente tem aqui já feita a parte de cima. Esse nosso trabalho eu não vou alterar. Então, a gente tem aqui um mapa e o e-mail que eu quero colocar para poder chegar a esse formulário. Então, na parte de contato, vamos lá, eu vou criar a área de contato agora. Contato, uma tab também. Então, aqui eu tenho na área de contato, deixa eu ver aqui, o mapa, que é um link. Então, eu vou deixar um fio de texto mesmo, que é só um texto de link. Posso deixar 100%. E eu vou criar também aqui o e-mail de contato, que também pode ser só um texto, beleza? Eu vou atualizar, vamos lá, ver a aba agora de contato. Então temos aqui o link que colocar e aqui o e-mail, beleza? Voltando para o site, a gente tem o rodapé. O rodapé nós temos algumas coisas aqui. Então a gente tem a logo, mas não é a logo do menu, porque a logo do menu ela é preta e aqui ela é branca, então é uma outra logo de menu. E a gente tem aqui alguns detalhes para a gente preencher. Então a gente tem aqui uma ID, temos um telefone, outro telefone, o e-mail. Esse e-mail aqui pode ser o mesmo e-mail do menu do formulário, mas nesse caso eu vou fazer essa área mesmo, porque pode ser que o e-mail seja diferente no site. E a localização, e aqui também as redes sociais. Então vamos lá. Vamos criar aqui a parte então do rodapé.
Aqui vai ser uma tab. Então aqui a gente tem a logo do rodapé. Ele é uma mídia. Uma mídia. Vou colocá-lo aqui em 50%. Vou colocar aqui agora a ID do rodapé. Ele é um texto normal, então 25% aqui. O telefone. Eu vou acelerar aqui para fazer tudo rapidinho para vocês, tá? Bom, beleza. Deixa eu dar um atualizar. Vamos lá agora no sistema e vamos olhar aqui o rodapé como é que ficou. Então aqui a gente tem a logo do rodapé, a ID, o telefone, o celular, o contato, aqui o endereço. Então o endereço ficou grandão aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar esse endereço em 50% para ele se encaixar aqui, ó. Então vou ver aqui em endereço, colocar aqui 50% e atualizar. Beleza, endereço. Aí temos aqui o Facebook, Instagram e WhatsApp, que são as redes sociais do rodapé do site, ok? Eu poderia fazer até, inclusive, aqui, ó, essa parte de baixo aqui, onde todos os direitos reservados, quem que fez o site e tal. Mas, a princípio, é isso. Vamos lá. Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou preencher esses dados. Porque eu quero que esses dados preenchidos, eles possam ser alterados lá no site, ok? Então, vamos lá no menu. Vamos pegar aqui a logo inicial do site. Essa aqui. O telefone de contato. O texto, né, que vem embaixo do telefone. Vou dar um save. A princípio foi só isso, só para vocês verem como é que funciona. Outra coisa que a gente não fez aqui, ó, foi o link, a URL, né? O link da URL, quando o cara clicar no botão WhatsApp. Então, quando o cara vir aqui e clicar, eu quero que tenha o link também. Então, eu vou voltar aqui, voltar lá em cima. Texto do telefone. Aqui, antes de slide, eu vou fechar tudo isso aqui. Beleza, vou colocar aqui, ó, link do WhatsApp. Que vai ser também um texto. Beleza, ok. Vou arrastar ele agora para cima aqui. Colocar ele aqui em cima, abaixo de telefone. Beleza, dá um update, vira aqui, atualizar. Beleza, temos o link do WhatsApp aqui. Beleza? Preencher já ele e dar um save. Vamos para a prática agora. Depois a gente vai preencher o resto dos outros dados. Vou atualizar aqui o Elementor. E também vou abrir aqui o menu. Bom, beleza. Com o menu aberto, eu vou clicar aqui no logo, né? E aí aqui, ó, a gente tem a imagem da logo aqui. Eu vou clicar aqui em tag dinâmica. Vou vir aqui em imagem from options. Clicar em cima novamente. E aqui eu vou aparecer para todos os dados que a gente tem de imagem. Então, aqui eu tenho o logotipo. Lembra? Eu criei o logotipo, criei o background, a imagem da área extra e a imagem do rodapé, que é o logo do rodapé. Então, vou aqui, ó, logotipo. Ele já subiu aqui a logo que eu preenchi lá no formulário que eu acabei de criar. Beleza? Aqui é a mesma coisa. Então, aqui a gente tem aqui um telefone. Eu vou clicar aqui. Vou aqui em imagem, em option. Vir aqui em Option e vou selecionar o dado do telefone, que eu tinha feito aqui em cima. Então, telefone de WhatsApp, certo? Aqui eu vou clicar também no link, Option, selecionar aqui lá em cima o link do WhatsApp. Beleza? E aqui no textinho aqui ó, embaixo, o texto, eu vou selecionar a tag dinâmica
vou vir aqui embaixo, Option, clica aqui, lá em cima, o texto do telefone. E vou dar um publicar. Então, basicamente é isso. Nós vamos fazer isso aí depois no site inteiro, mas basicamente é isso. Vou voltar aqui, ó, vou atualizar o site. Então, se eu for no Elementor e eu personalizar algo como o tamanho da letra, o tipo de fonte, espaçamento, não vai alterar nada. É só eu ir lá no painel e trocar o texto lá, que ele vai alterar seguindo todas as normas de estilo que você já pré-configurou no seu site. Vou dar um exemplo para vocês aqui agora. Vamos imaginar que eu venho aqui no painel e eu altere aqui, ó, 3200, eu coloque 9999 e eu salve, que é o que o usuário vai fazer se ele fosse acessar o back-end do seu site, né, e fosse atualizar somente essa área de sistema. Quando eu vim no site aqui, ó, eu tenho o telefone aqui em cima, quando eu atualizar, ele mudou para 9999. Ou seja, o usuário vai administrar somente um lugar dentro do sistema e ele vai atualizar o site inteiro ali, conforme as coisas que eu fui criando para ele atualizar, certo? Então, deixa eu voltar lá. E agora, para acelerar, eu vou atualizar para vocês aqui todas as outras áreas. Então, eu vou pegar o slide, pegar o título do slide. Aqui na galeria, é só eu selecionar as imagens. Então, assim, eu vou selecionar aqui as 4 imagens, eu vou dar um Choose Media. Ok, tá aqui as 4 imagens. Salvar. Beleza, então a gente tem cadastrado tudo aqui no nosso sistema. O que nós vamos fazer agora? Vamos lá no site e vamos atualizar todo o site com as tags dinâmicas. Então, eu vou pegar aqui a seção, né? Aqui já tem a imagem. Por que eu tenho a imagem? Porque o site estava pronto. Então, eu quero agora que o cliente possa atualizar isso de uma forma dinâmica. Então, eu vou clicar aqui nas tags dinâmicas, vir aqui em Image from Option, clicar aqui e vou pegar a imagem de background que a gente criou lá. Então, ele vai puxar a imagem que está salva no nosso sistema, certo? Aqui o título, tag dinâmica, options, e aí a gente colocou aqui o texto de título do slide. A mesma coisa aqui no subtítulo. Aqui o subtítulo do slide. Aqui para o texto, da parte do sobre, então, option, título do sobre. Note que ele já herdou o estilo que eu tinha feito no site. Então, a gente já virou a rotação, tá com as cores, com a fonte, tudo certinho. Option, texto do sobre. Agora aqui na galeria, eu vou clicar aqui, vou vir aqui em tag dinâmica, vou vir aqui ó, em Gallery from Option e vou selecionar a galeria de sobre. Pronto, já puxou. A mesma coisa agora aqui. Então vamos aqui em nossos serviços, tag dinâmica, Option, título do serviço, também no subtítulo. E aqui em serviços, eu tenho uma caixa de imagem. Então eu tenho aqui o ícone, não está aparecendo aqui, mas é o ícone. E aí a gente tem aqui o título. Vou selecionar o título. Option Page, serviço 1. Então, note que ele herdou também aqui, ó. Então já está com as letras maiúsculas, a cor, o efeito de hover. Fazer a mesma coisa para os outros agora. Na parte de desligamento, a gente tem o título e a descrição. A mesma coisa.
Quando é uma imagem, lembre que quando é uma imagem, a gente vai ter que vir aqui em Imagem from Option e selecionar a imagem também. Sempre clique em cima e seleciona a imagem. Então aqui a imagem é a imagem do extra. Aqui no mapa, nós temos um endereço, que é o que nós cadastramos lá no nosso sistema, certo? Então, vou vir aqui também a mesma coisa, clicar em Option, selecionar aqui o nosso, aqui ó, mapa. E no formulário, aqui na parte de e-mail, no formulário do Elementor, a gente tem aqui ó, o e-mail do remetente, e para onde, essa mesma coisa. Clica aqui, Option, coloquei e-mail de contato aqui. Beleza? Vou publicar. Agora eu vou aqui para atualizar o rodapé. Imagem rodapé. Então vou usar aqui uma imagem from option, selecionar lá a imagem do rodapé. Aqui eu estou usando uma lista de ícones, que é um widget do próprio Elementor. Então aqui eu vou selecionar esse primeiro. Eu poderia fazer também lá uma área que eu possa selecionar qual tipo de ícone que eu quero. Mas nesse momento aqui eu fiz só uma demonstração. Então vamos aqui de novo em option. Opa, peguei errado aqui. Option. Aqui eu vou pegar ID. E também uma lista, só que é uma lista de ícones também. Aí temos aqui o Facebook, Instagram e o WhatsApp. Então aqui são os links. Eu vou adicionar esses links aqui, ó. Lembrando que nos links, se você clicar essa roelinha aqui, ó, temos aqui, ó, abrir uma nova aba. Seria abrir uma nova janela, né? Então quando o cara clicar, ele vai abrir uma nova janela, não deixando assim que ele feche o site. Publicar. Beleza, então está publicado já. Então, tudo que a pessoa preencher aqui no sistema, certo? Qualquer área que preencher aqui, ele vai alterar automaticamente lá no nosso front-end, lá no nosso site, beleza? Então, por exemplo, se eu vir aqui em serviços, eu colocar aqui no serviço 1, aqui, ó, locação de grupos giradores top. Vou salvar, vou vir aqui no site. Então, aqui nessa área aqui, ó, o primeiro serviço aqui eu coloquei a palavra top na frente. Vou atualizar, lá, top. Beleza? Então agora o nosso usuário ele pode ir no nosso sistema, no back-end lá do WordPress, e cadastrar dentro do sistema as coisas e automaticamente isso vai ser alterado dentro da página. Beleza, André. Ok, então eu tenho aqui o nosso sistema, o meu usuário logado, né, que é o usuário do meu cliente logado, vai entrar aqui, vai cadastrar as coisas e ele vai alterar automaticamente na página do site. Sim, é isso? Ok. Mas eu não quero isso, eu quero que o meu usuário ele logue na página no front-end. Ele tem um usuário para uma área de login, ele vai logar e lá ele vai preencher os dados ali, sem ter que acessar o back-end do site. Então nós vamos criar agora esse dashboard na área de front-end, beleza? Então aqui na tela do WordPress, nós vamos aqui em páginas, vamos criar a página de login. Então vou aqui adicionar uma nova página. Login, publicar, editar com o Elementor. Aqui eu vou em configuração da página e vou já tirar aqui para a tela do Elementor. Ele vai remover o cabeçalho e o rodapé, vai deixar a tela limpa. Ok, clicamos aqui, fazemos uma seção nova. Essa seção eu já vou colocar ela aqui centralizado e justificar o centro também. Aqui na altura eu vou colocar em VH, colocar em 100%.
Vou clicar em container, arrastar um container para cá. Esse container eu vou colocar em 50%. Na seção, vou colocar um fundo na seção. Aqui um fundo, pronto, bacana. E no container também vou colocar um fundo no container. Vou colocar um fundo branco no container. Beleza? Agora aqui eu vou pegar uma imagem, arrastar a imagem no container. E vou arrastar também aqui um entrar ou login. Entrar, aqui. Essa imagem eu vou puxar dinamicamente, como eu já tinha feito. Então eu vou pegar aqui essa imagem, vou vir aqui em imagem from option e pegar aqui a logo do site. Pronto. Aqui em login eu vou só mudar o botão para o amarelinho também. E vou colocar também aqui no container um padding de 30. No estilo aqui eu vou colocar uma borda de 10. Pronto, é isso. Essa é minha tela para o cliente vir aqui e logar. Vou dar um publicar. Vou voltar lá pro WordPress. Estando aqui no WordPress, agora eu instalei também aqui, ó, um plugin chamado Jet Form Builder. O que que esse plugin faz? Eu vou criar os formulários para que o usuário faça o cadastro dentro desse formulário, lá no front-end. Quando ele cadastrar nesse formulário, ele vai estar automaticamente atualizando os dados daquele sistema que a gente criou. Então, ele não vai estar mais logando dentro do WordPress, no wp-admin ali, para poder fazer essas alterações. Vai alterar lá no front-end, beleza? Vamos para a prática que vocês vão acompanhar comigo. O formulário. Eu vou criar um formulário aqui de atualização do dashboard. Então, eu vou criar de novo. Vou colocar o nome aqui, né? Tipo, atualização do dashboard. Beleza? Start from. Aqui, basicamente, é quase igual ali o Elementor. Aqui eu tenho aqui os widgets também. Então, eu tenho aqui test field, text area, image. Então, eu vou arrastar alguns itens para cá para a gente poder produzir e criar o nosso formulário para atualização. Nesse momento, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer só a primeira parte. Depois é só vocês replicarem e fazer o resto das alterações, de acordo com o seu projeto. Então, eu vou pegar aqui um text field. Vou pegar aqui. A gente tem lá no nosso sistema aqui, ó. Vamos pegar para a parte daqui do cabeçalho. Ó. Então a gente tem a logo, nós temos aqui o telefone, temos aqui um textinho e temos o link do botão. Então, voltando aqui, eu vou pegar um outro text field, mais um text field e uma imagem, um media field. Vou colocar primeiro aqui. Beleza? Esse aqui eu vou remover. Então, nosso primeiro aqui, eu vou vir aqui e vou renomear ele para logotipo. Aqui também logotipo, beleza? O segundo aqui eu vou colocar telefone e WhatsApp, ok? Esse nome aqui, ó, esse Form Field Name, eu costumo usar o mesmo que eu usei lá no sistema. Deixa eu voltar para vocês verem aqui. Quando a gente volta aqui em sistema, a gente tem aqui, ó, esse name, né? Temos números na frente aqui, ó. Se clicar aqui, você copia ele. Vou copiar aqui o telefone, ó. Passar o mouse aqui, copiar ele. Olha lá, copiei. Então, vou voltar lá. Então, aqui no telefone, eu vou já copiar isso aqui. E aqui o telefone também. E aqui é a URL do link. Então é a URL que a gente fez pro link do WhatsApp. Então vou colocar aqui a URL do link e vou copiar lá aquele field name da URL do link, que é link do WhatsApp. Aqui, ó. Link do WhatsApp, beleza? Ok, então aqui a gente tem o nosso formulário criado. Formulário que vai alterar todo o cabeçalho do nosso menu. Beleza? Vou dar um publicar aqui, publicar também. E como é que a gente vai alterar esse cabeçalho do menu? Como é que vai ser feito essa alteração? Que a gente tem que fazer um update dos campos do option que a gente criou, certo? Aqui ó, a gente tem aqui, ó, jet form. Tem que já salva, né, vai salvar. Eu vou criar uma nova ação. Qual que é a nova ação? Eu vou fazer um update dos options. Qual que é o option? Sistema. Qual que é o meu logotipo? Aí vai entrar aquelas variáveis de ID que a gente tem lá no nosso cadastro, certo? Quem são essas variáveis aqui, ó? Então, logotipo tá logotipo, aqui tem telefone, WhatsApp, tudo junto. Aqui tem texto, underline, underline telefone e assim por diante. Então, vou voltar lá, vou pegar aqui os meus
e vou atualizar um por um. Então aqui, o logotipo vou alterar o campo logotipo, o telefone WhatsApp vou alterar o campo telefone WhatsApp, o texto do telefone ser o texto e o link do telefone vai ser o link, beleza? Eu não vou mexer aqui no ID e também não vou mexer nada mais abaixo. Update, ok, e vou salvar. Beleza. Vamos criar agora uma página para a gente poder ver esse formulário. Então, assim, quando eu logar, eu vou para esse formulário e vou alterar esses dados ali, e esses dados salvando vai alterar o meu site automaticamente. Então, eu vou criar uma página nova lá no site. Então, vou vir aqui em páginas e adicionar nova página. Vou chamá-la de atualizar sistema. Vou publicar e vou editar com o elemento. Então, aqui eu vou em configuração da página, vou esconder esse título, vou criar aqui uma nova seção. Essa seção eu vou colocar na cor, pode ser uma cor preta, preta mesmo. Eu vou dar um padding aqui de 50. Vou puxar um texto para dentro aqui, um título. Vou colocar assim, vir aqui, colocar centralizado, colocar em letra maiúscula. Beleza? Acho que tá legal. Vou criar uma outra seção agora. Essa outra seção também vou dar um padding de 50. Agora aqui dentro eu vou puxar um widget chamado JetForm. Olha lá. Vou arrastar ele para cá. E aí eu vou buscar aqui qual que é o formulário. É esse formulário aqui, ó. Formulário dashboard que eu estava criando. Então ele vai carregar aqui o nosso formulário dashboard, ok? Beleza. Vou dar um publicar aqui. E eu vou carregar essa página aqui para a gente ver como ela tá. No WordPress, vir aqui em páginas. E aqui essa página atualizar sistema, vou aqui em ver. Pronto. Então quando o meu usuário logar, ele vai cair nessa página aqui. E o que ele vai fazer aqui dentro? Vamos imaginar aqui que ele queira trocar o telefone aqui e trocar o textinho embaixo. Então eu vou colocar o telefone aqui. 14 998 98 98 98 e o telefone também. O texto, né? Entre em contato. E o link, vou colocar um link qualquer aqui. Eu vou dar um submit. Pronto, olha lá. Ele já trocou o telefone e trocou também aqui o texto embaixo, correto? Ah, e agora esses formulários aqui, como é que funciona para você traduzir isso aqui, traduzir o menu, o botão, né, do menu do formulário? A gente vai lá no formulário de novo, aqui no formulário, aqui ó, em submit, eu vou clicar nele e vou colocar aqui um bloco e eu vou alterar o título. Por exemplo, atualizar sistema. Em JetForm aqui, ó, a gente tem aqui embaixo também, ó, General Manager Settings. Então aqui eu posso colocar atualizado com sucesso. Falha ao atualizar. E assim por diante. Beleza? Salvar. André, ok, vamos lá. Então eu atualizei, certo? Então voltou, atualizou a página e voltou assim. Agora, vou atualizar de novo aqui, ó. Para já ficar aqui atualizado o sistema. Eu posso depois entrar nas estilizações ali do formulário e trocar a cor e tudo mais. Mas o que aconteceu? Eu atualizei, mas aqui no formulário agora ficou zerado de novo. Então, se eu virar de novo aqui, eu vou colocar aqui 11 8877 8877, telefone mais um contato e um outro link aqui embaixo e vou atualizar o sistema. Ele atualiza de novo lá, mas zerou aqui na listinha dentro do formulário, beleza? Como é que eu faço para puxar o que já está cadastrado? Eu vou voltar lá no nosso formulário, aqui em Form Builder, aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó, em Preset Settings. Eu vou habilitar ele. Aqui ele vai selecionar aonde? Eu vou Option Page. E aqui eu vou selecionar quais são os campos que eu quero que ele me devolva o que já está cadastrado. Então, eu vou aqui em logotipo, aqui em telefone é o telefone, aqui em texto é o texto e aqui em link é o link, beleza? Vou dar um save. Quando eu voltar na página agora aqui, ó, do formulário que o meu usuário cadastra e eu atualizar, ele vai me devolver já aqui quais são os campos que já estão selecionados, certo? Por exemplo, a gente tem aqui, ó, o nosso logo. Eu vou pegar o logo aqui, pegar um logo em branco e eu vou atualizar. A logo do site aqui, ó, já está atualizado em branco. Eu vou atualizar agora para logo em preto. Vou atualizar. Pronto, a logo está em preto lá, certo? Então vou colocar os dados agora corretos, que eram os antigos dados, né?
Pronto. Então, com isso, você consegue fazer atualizações das mais diversas possíveis. Por exemplo, eu posso criar um campo lá de cor, né? Um color picker, na verdade, ir no formulário, e aqui no formulário, puxar um color picker aqui, e aí eu posso selecionar a cor. Então, pela cor e como tag dinâmica, eu posso fazer as cores do site mudarem também. Então, se eu criar uma tag dinâmica para cor, eu posso alterar a cor do site inteiro. Então, seguindo essa base, você pode fazer agora o formulário de cada parte do seu site. E o teu usuário vai entrar aqui e vai logar e vai fazer essas alterações, certo? Aqui na página de registro aqui, né, na parte que você vai logar, a parte de login, você tem que adicionar também aqui, ó, que para depois que a pessoa ela clicar em entrar, ela seja redirecionada. Então eu quero redirecionar após entrar para onde? Quero redirecionar ela para a página de atualização. Então atualizar o sistema. Pronto, e vou salvar. Vou entrar aqui em modo anônimo para a gente poder fazer um teste. Beleza, estou aqui em modo anônimo, né? Então vou clicar aqui em admin, vou logar. Pronto, após logado, já foi direcionado automaticamente para a área de administração do sistema. Então, assim, aqui eu posso alterar a logo, o telefone, o texto do telefone e o link do WhatsApp. Porque eu só criei isso. Poderia criar toda aquela configuração que eu já fez já no sistema. O sistema está pronto. Então, agora eu vou cadastrar todos os dados e o cliente vai ter todo o acesso a administrar todas as coisas que são importantes da página dele. Então, dessa forma, você entrega para o cliente apenas um painelzinho para ele poder entrar, fazendo login, e depois que ele logar, ele pode fazer todas as alterações possíveis dentro do site dele. E é isso aí, se você gostou do vídeo, então não deixe de se inscrever no canal. Comenta aqui embaixo também o que você achou desse vídeo, ou se você quer ver mais temas como esse no nosso canal. Aproveita, tem na descrição também aqui um grupo de WhatsApp, que a gente compartilha network, portfólio, plugins que é elaborado para a nossa comunidade. E então é isso, beleza? Valeu, tchau!